Quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor. Agradeço a Deus, primeiramente, ao Senhor pela oportunidade de estarmos aqui, ser um porta-voz de Deus nessa noite para vossas vidas. Também receber da parte do Senhor, também ao nosso amigo, pastor Alexandre, pela oportunidade que nos concede aqui de transmitir a palavra do Senhor. Bem verdade que é uma grande responsabilidade ser um porta-voz do Senhor, porque a mesma palavra que chega aí, ela primeiro tem que cortar aqui. E se aqui não tiver enquadrado como a palavra de Deus nos orienta e nos ensina e nos exorta como tem que estar, primeiro corta aqui primeiro. E é a primeira que sente. Mas eu louvo a Deus pela vida da igreja. Tenho saudade daqui, mas tive que ir para o Porto por algumas necessidades, mas eu sempre digo, a minha vida, ela está na mão do Senhor. Ele que conduz e manda para onde ir. Se Ele disser amanhã, vai para tal sítio que eu vou te enviar, eu estou aqui, Senhor. Eis-me aqui. É difícil largar tudo, mas se a gente está com o propósito de ser porta-voz da palavra do Senhor, temos que encarar os desafios que nos aparecem e que entendermos que viver na dependência dEle, debaixo da vontade dEle, não é fácil. Nós, principalmente nos dias de hoje que temos vivido o já, o agora, a resposta constante, mandamos uma mensagem no WhatsApp, se a pessoa não visualiza, a gente já vai, e aí? Vai responder não? E queremos muitas vezes introduzir isso diante das nossas orações, diante do Pai. Oramos e entregamos ao Senhor as nossas dores, nossos sacrifícios, as nossas angústias, as nossas alegrias. E muitas vezes queremos uma resposta rápida do Senhor. E o Senhor tem um tempo determinado para responder aquilo que Ele quer para nossas vidas. E eu queria... Obrigado, querido. Eu queria ler a palavra convosco no Evangelho de João, capítulo 21. Versículo 1 até o versículo 9. Evangelho de São João, capítulo 21. Todos encontraram? Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Depois dessas coisas, mostrou-se Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. E mostrou-se do seguinte modo. Estavam juntos Simão, Pedro e Tomé, chamado de Dídimo, e Natanael, de Caná da Galileia. E os filhos de Zebedeu e os outros dois dos seus discípulos. E disse-lhe Simão, Pedro, eu vou pescar. Disseram-lhe eles, nós também vamos contigo. Eles saíram e imediatamente entraram no barco. E naquela noite não pegaram nada. Mas vindo a manhã, Jesus ficou na praia. Mas os discípulos não sabiam quem era Jesus. Então, disse-lhe Jesus, filhos, tende algum alimento? Eles responderam-lhe, não. E ele lhe disse, lançai a rede ao lado direito do barco, e achareis. Lançaram-a, portanto, e eles não eram capazes de puxá-lo, por causa da quantidade de peixe. Então, aquele discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro, é o Senhor. Ora, quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a sua capa de pescador, porque estava despido, e lançou-se ao mar. E aos outros discípulos vieram no pequeno barco, porque não estavam distante da terra, senão cerca de 200 côvados, arrastando a rede com os peixes. Logo que vieram para a terra, eles viram ali brasas e um peixe posto em cima delas e pão.
Queridos, a vida de um cristão, ela é uma vida cheia de desafios. É uma vida com muitos obstáculos. A nossa vida, só ao momento de nascermos e virmos ao mundo, já enfrentamos várias situações da vida para podermos estar aqui. E a partir do momento que, quando abraçamos a fé, abraçamos o Senhor Jesus Cristo em nossa vida e declaramos Ele como o único e suficiente Salvador da nossa alma, aquele que acreditamos e levantamos a bandeira da salvação e do cristianismo, se torna as coisas muito mais difíceis e muito mais árduas para nós. Porque o mundo todo agora passa a olhar para a nossa vida como uma referência e como um espelho. Porque estamos aqui levantando a bandeira de contra o pecado. Estamos aqui levantando a bandeira de tudo aquilo que o mundo vive não está de forma agradável aos olhos do Senhor e que devemos seguir o caminho do arrependimento e seguir a Cristo como único e suficiente Salvador. E por seguirmos este caminho, no meio da nossa trajetória, conseguimos amigos e alguns se tornam inimigos. E isso é um desafio para nossas vidas nos dias de hoje. Permanecermos íntegros na fé, permanecermos fiéis à palavra e permanecermos sensatos e fiéis diante do Senhor e diante da igreja. O mundo cada dia mais nos mostra que a sua vontade e o desejo se sobressai aquilo que os princípios cristãos têm nos mostrado e nos ensinado diante das Escrituras Sagradas. E aqui é um texto que nos mostra e nos relata um desafio muito grande vivido na vida dos apóstolos e principalmente na vida de Pedro. Pedro, o autor desse evangelho, o João, evangelista, não o João Batista, mas o evangelista João, ele começa a trazer a narrativa no capítulo 21 desse evangelho, mostrando aqui como mais uma aparição de Cristo, sendo essa a terceira aparição após a ressurreição do Senhor. O Senhor apareceu para as Marias, o Senhor apareceu para Tomé, o Senhor apareceu no caminho de Emaús, o Senhor agora aparece também para os discípulos. Mas não foi no processo coletivo, mas especialmente na vida de Pedro. Aqui Tomé, o Didimo, já tinha tido encontro com o Senhor já tinha aparecido para ele. Mas estava reunido não só Pedro, mas Tomé, Natanael, João e os filhos de Zebedeu. Diz a Bíblia que eles estavam próximos aos outros. Possivelmente estavam a conversar, trocar conversas, possivelmente estavam a falar sobre o Messias que já tinha aparecido para as Marias, possivelmente estava a falar que esse Jesus novamente agora apareceu agora no caminho de Emaús para quem estava lá a caminhar, passear, e que passou a noite com eles, e que a partir do pão observaram que aquela pessoa era o mestre. Possivelmente Pedro ouviu todo esse momento dessa conversa ali, quando estava próximo com seus amigos discípulos. Mas esse Pedro, ele trazia sobre a vida dele um problema, ou podemos dizer assim, uma angústia muito grande sobre a sua alma. Pois esse Pedro, outrora, no capítulo 15 de Mateus, versículo 16 em diante, versículo 14 em diante, o Senhor Jesus vai perguntar: quem dizes que eu sou? O que as pessoas falam quem eu sou? Quem é o Filho do Homem? Uns dizem que tu é Elias, outros que é o João Batista, outro diz que é um profeta. Agora vocês, quem diz que eu sou?
E diz a Bíblia que naquele momento Pedro, como sempre com a sua ousadia, ele salta em grande voz e diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Automaticamente o Senhor vira para ele e diz: Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou, mas foi o Espírito de Deus que te mostrou quem eu era, Pedro. Esse mesmo Pedro agora, em sua jornada, em seu caminho, o Senhor diz para ele: Pedro, tu vai me negar. Senhor, nunca vou fazer isso, jamais. Pedro, tu vai me negar, Pedro. Não, Senhor, nunca te negarei, não vou negar jamais. Pedro, tu vais me negar. Pedro estava próximo a um fracasso, Pedro estava próximo a uma ruína, a uma decepção dele mesmo. Esse mesmo Pedro vem de uma negação de Cristo. Aqui no capítulo 21, Pedro já tinha negado a Cristo. Jesus já tinha ressuscitado. Pedro estava envergonhado, não só diante de si, mas diante dos seus amigos que eram discípulos e de todos aqueles que conheciam Pedro e sabia que Pedro era um dos tais. E que Pedro abriu a boca para dizer: não, eu nunca vi, eu nunca andei, mas tu parece com ele, teus trajes é como o dele, tu fala como eles, mas eu não sou ele. Pedro vem dessa trajetória, então pensa comigo como estava a mente de Pedro. Abalada. O que é que Pedro vai fazer na sua vida? Olha, Pedro, como sempre, um espírito de liderança, foi um grande líder. E ele puxa os outros discípulos dizendo: ei, eu vou pescar. Vou voltar às minhas origens. Como assim? Sabe quando é que Jesus chamou Pedro? No mesmo mar de Tiberíades. Eles estavam tentando pescar a noite toda. Não conseguiram apanhar nada. E quando ele volta com a rede vazia, o Senhor Jesus chega perto deles e diz: olha, lança a rede novamente do lado direito e pesca que tu vai encontrar peixes. Bom, passamos a noite toda e não pescamos nada. Somos homens do mar. Estamos acostumados a pescar. Tenho experiência. E quem és tu para dizer: lança a rede novamente no lado direito e agora vai vir peixe? Só vou fazer isso porque tu estás mandando, pela tua palavra, porque pela minha experiência eu não consigo. Já passei a noite toda. Naquele momento ele diz: larga a rede. E agora vem ser pescadores de homens, de almas. Pedro larga tudo e se encontra a fazer o propósito com o Senhor. O coração de Pedro estava triste. Pedro vai agora e diz: vou pescar novamente. Os discípulos estavam mais regozijados, mas Pedro estava abalado. E ele volta às suas atividades de origem. Ele vai pegar o barco, vai pegar seus peixinhos, sua rede, perdão, e segue ao mar de Tiberíades. Há quem diga que não cai 2 raios no mesmo lugar. A probabilidade diz que não pode cair 2 raios no mesmo sítio. Mas o dono da probabilidade, quando ele quer marcar um encontro com alguém e tem um plano fixo, ele cria a situação e marca um momento especial. Aqui Jesus estava marcando um momento especial na vida dos apóstolos, principalmente na vida de Pedro. Pedro voltou para o mar, voltou a pescar, queria desistir de tudo. Pedro tinha abandonado tudo, o seu coração estava predisposto a não querer mais seguir aquilo ao qual ele tinha designado o coração em querer seguir, mas ele tinha fracassado, ele tinha errado, ele tinha renunciado por um momento, negado aquele que um dia ele disse que daria vida por ele. E eles vão ao mar, vão pescar ao mar da Galileia.
e passam, irmãos. É interessante esse texto, porque se você analisar na Bíblia, é um único milagre que se repete por 2 vezes. Identicamente no mar da Galileia, identicamente pessoas tentando pescar a noite toda, identicamente não conseguindo pescar nada, e identicamente a palavra de ordem: joga a rede ao lado direito. Pedro estava lá, tentando, pescando, e não conseguiam nada. Sabe o que eu aprendo com esse momento que Pedro passa a noite toda e não consegue pescar nada? É que quando eu e você tiramos Jesus da nossa presença, ou tiramos Jesus dos nossos projetos, as coisas que temos em mão, elas não conseguem avançar. Mas quando chamamos Jesus para o centro dos nossos projetos e dos nossos propósitos, quando Deus está presente, tudo aquilo começa a avançar. Sabe o que eu quero dizer para você uma coisa nessa noite? Se alguma coisa não está conseguindo avançar na tua vida, é porque possivelmente você não está chamando Jesus para estar no centro dessa situação. Mas se você convida Jesus para vir para o centro dessa situação, vai começar a andar de forma inexplicável. Assim estava, porque quando tentamos fazer com as nossas mãos, não anda. Até tenta sair do lugar, mas não corre, não avança, não consegue evoluir. E estava lá Pedro, tentando pescar a noite toda com os discípulos. A Bíblia não relata, mas possivelmente eu quero imaginar na mente dele. Poxa, mais uma vez tentando pescar e não consigo nada. Mais uma vez amanheço o dia com as minhas redes vazias. Diz a Bíblia que na beira da praia existia um homem chamado Jesus de Nazaré, que pergunta aos discípulos, a todos que estavam ali: ei, tens alguma coisa aí para comer? Jesus estava perguntando a ele de forma indireta: tem peixe? Pescou alguma coisa? Tem uma carne que possa trazer para saciar minha fome? Todos disseram: não, não tem. Não tenho nada. Tentamos a noite toda e nada conseguimos pescar. Aí ele soa a voz dizendo: olha, pega a rede novamente, lança ao lado direito, porque fazendo assim, tu verás o milagre. A mesma palavra de ordem que uma certa vez ele deu, ele repete novamente para os discípulos. E preste bem atenção, nem todos perceberam, mas o amigo, que é dado como João, ele percebe que aquela palavra de ordem não foi qualquer palavra de qualquer pessoa, mas foi uma palavra direcionada, foi uma palavra de milagre, e que ele percebe que essa mesma palavra se repete novamente. E ele diz assim: Pedro, este é o Senhor, Pedro. Não é qualquer um que está a mandar lançar a rede ao lado direito. É aquele Senhor, Pedro, que nos convidou a ser pescadores de homens e de almas, Pedro. É aquele que tu disseste com a tua boca proferida que Ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo, Pedro. É Ele, Pedro, que apareceu para as Marias, caminhos de Emaús, e que aparece novamente aqui para nós, Pedro. A Bíblia nos mostra que ele estava despido, ou seja, não estava totalmente nu, mas estava com a roupa de baixo. E ele lança-se sobre as águas com a vergonha e pega a sua capa de pescador e cobre as suas vergonhas diante do Mestre.
E diz a Bíblia que, ao fazer isso, o milagre aconteceu naquele momento e todos viram, porque eles não conseguiam mais trazer os peixes, e não eram 10 peixes, não eram 5 peixes, eram 150 grandes peixes que estavam sobre vossas redes e que em nenhum momento as redes rompiam. Sabe o que Cristo diz nessa noite para nossas vidas? É que quando Ele faz o milagre, as redes não rompem nossas vidas. Quando Ele faz o milagre, ela chega em abundância na nossa vida. Quando Ele faz o milagre, Ele faz para amadurecer e crescer a nossa fé. Aleluia. E diz a Bíblia que eles puxam. E que ao chegar, esse Jesus é maravilhoso. Ao chegar na beira da praia, eles observam que Jesus está lá, sentado, e que do lado de Jesus tinha uma brasa, um peixe. Ele não pediu comida? Um peixe e pão. Jesus estava dizendo ali para os discípulos que Ele tinha a presença dele como o Espírito Santo na vida dos discípulos. É a brasa viva. Ele tinha almas para ganhar, almas do reino, almas que eles iam conseguir conquistar para o Senhor, e que Ele tinha o pão, a palavra viva para alimentar eles. O que o milagre estava acontecendo sobre a vida deles. É lindo esse momento desse milagre, porque esses 150 grandes peixes não é por acaso. Nesse momento, Cristo estava restaurando a vida dos discípulos, a sua fé, e principalmente a de Pedro. Pedro, naquele momento, era o que mais estava sendo restaurado, porque Pedro era o que estava mais angustiado. É o que estava mais traumatizado. Nos coloquemos no lugar de Pedro. Será que seria fácil eu estar com uma pessoa, ando com ela fielmente em todos os momentos, e ela diz: olha, tu vai me trair? Vou, não, jamais, que é isso, não vou pisar na bola consigo. Não posso, nem devo. E de repente essa pessoa não está mais do meu lado, e chegam perto de mim, e eu cometo o deslize da negação, de não conhecer aquela pessoa e não participar com aquela pessoa. Como é que ficaria eu e você nessa situação? Será que conseguiríamos dormir? Será que conseguiríamos pensar bem? Andar e entender que, olha, fui avisado que eu iria negar. E eita, eu neguei. Ele estava dessa forma. Mas o que eu louvo a Jesus é que esse encontro estava marcado na vida de Pedro. O encontro da restauração da vida de Pedro. Depois desse encontro aqui, no capítulo 21, os discípulos, e principalmente Pedro, não foram mais os mesmos. Após esse encontro de renovação na vida de Pedro, Pedro foi um dos maiores ganhadores de almas da Bíblia Sagrada. Pedro seguiu fortemente levando a palavra do Senhor. Pedro seguiu constantemente avante e não retrocedendo, mas olhando para o Senhor, ao ponto que quando chegou o martírio da vida de Pedro, Pedro diz: ei, eu não sou digno de ser crucificado igual ao mestre, mas me vire de cabeça para baixo. Esse foi o Pedro, renovado, restaurado, revivificado na fé. Nós, por uns momentos da nossa vida, agimos como Pedro, negamos a nossa fé, pisamos na bola literalmente, escorregamos nas nossas palavras, nos nossos deleitos da vida, esquecemos e dizemos: não, eu não conheço, não, eu nunca fui dessa tribo, não, essa etnia não é para mim.
por um momento, por uns deslizes, acontece em nossas vidas. Mas o que eu louvo a Deus é que Ele nos ama de forma incondicional. Ele tem o prazer de nos resgatar, de nos trazer de volta, de nos restaurar, de nos dar um banho de sangue, de nos modelar e dizer: volta, porque eu tenho um plano, reviva a tua alma, porque eu tenho um projeto, reviva a tua vida, porque eu tenho um mistério, reviva a tua alma, porque eu tenho momentos contigo de planos de ganhar vidas para o reino. Se você está na situação de Pedro, entenda que hoje o Senhor restaura a tua fé. Se tu estás querendo largar tudo da tua vida e voltar ao que era antes, entenda, Deus não te chamou para retroceder, mas Deus te chamou para avançar, porque a alma dele não tem prazer naqueles que retrocedem, mas é avante. Está difícil, tá, meu irmão, está complicado, tá, mas é assim mesmo. Entenda que o general de guerra está em vossa frente, ele aplana os caminhos, ele abre, ele tira os embaraços e ele vai adiante de ti. É esse o Senhor que conta contigo. É Ele que restaura e reaviva a tua fé. E entenda que Ele faz milagres no mar e na terra. Ele faz você pescar peixes no mar, como prova do milagre vivo. E Ele tem providência na terra para alimentar a tua vida. Que possamos nessa noite entender e aplicarmos em nossos corações que o Senhor tem um cuidado especial em nossas vidas. E que se por algum momento no meio do trajeto quisermos voltar às nossas práticas anteriores, entenda, não vai dar certo. Porque uma vez que você bebe dessa água, nunca mais você voltará a ter sede. Uma vez que você se encontra com Cristo, nunca mais serás o mesmo. Uma vez que você é marcado e selado no momento da tua redenção, que tu aceita Ele como único e suficiente Salvador, estás marcado, estás marcada, estás selado. Estás com o GPS do céu. Não tem caminho para onde tu for que Ele não te encontre. Que apliquemos em nossas vidas e que possamos pedir ao Senhor todos os dias que restaure sempre a nossa fé e que possamos estar sempre predisposto e disposto a seguir aquilo que Ele nos propôs em nosso coração. E que mais, em tudo que nós iremos realizar e fazer, convide Ele. Porque quando você convida Jesus, os embaraços saem da frente. Não tente fazer por vosso mérito, nem por vossas forças. Deus deu capacidade ao homem, inteligência. Mas Deus, Ele tem suas estratégias. E que Deus vos abençoe.